Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a primeira videoaula da nossa quarta temática, que tem um tema, quem somos nós como estrutura de ser. Então, a nossa terceira temática foi a reencarnação, o nascimento e a morte. E na última videoaula dessa temática, em um dos slides, nós falamos o seguinte, que é exatamente esse slide 1 aqui que nós estamos apresentando. Nós trabalhamos com vocês essa figura e fizemos o seguinte questionamento. Falamos que nessa figura há uma representação artística, né, e geralmente há metáforas em representações artísticas, e a metáfora que o artista utilizou aqui foi que essa luz branca representa para nós o espírito. E nós lançamos o seguinte questionamento, né? Como é que todo o conjunto de experiências vivenciadas por esse espírito, na última reencarnação como sendo Joaquim, é transmitido para esse novo corpo, para essa matéria? E como que se dá essa ligação? Tá? Então nós falamos que isso nós iríamos discutir nas videoaulas sobre quem somos nós como estrutura de ser, que é o que nós estamos iniciando agora. Ali no slide 2, nós trazemos aqui para problematizar esta discussão algumas perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Então, na pergunta 82, Kardec indaga: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? A resposta dos espíritos foi a seguinte: imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Tá? Pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. Olha só que interessante. No Livro dos Espíritos, né, em muitas questões, os espíritos falam isso, que não há uma analogia adequada para explicar aquela determinada situação. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito aí antes de 1900, né, finalzinho do século de 1800, e muitas descobertas científicas da física, da química, não existiam naquela época. Tá? Então, ficava muito difícil para tratar de determinados assuntos. Tá? Então, o que eles chamam aqui de matéria quintessenciada é uma matéria que não pode ser vista, uma matéria que não pode ser pesada, uma matéria que não pode ser medida por meio de instrumentos, nem por nossos sentidos. Tá? Agora, é interessante quando ele fala que imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Então, vamos continuar com essa reflexão. O que eles querem dizer com isso? Na questão 88, o Kardec indaga: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? A resposta foi: para vós, não. Para nós, sim. O espírito se quiserdes, não, novamente, né? Novamente, a questão de se adotar analogias, de se anotar metáforas para compreender aquilo que é abstrato, né? E o espírito é uma coisa abstrata. Então ele fala: se quiserdes, é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. É como a gente viu na figura ali do slide 1. Então, geralmente, uma maneira metafórica, uma analogia, representa os espíritos como sendo uma chama, um clarão, mas nós não podemos levar isso ao pé da letra. Ou seja, não podemos levar isso como sendo uma definição final para o espírito. Tá? A gente tem que continuar indagando o que é o espírito. Vamos ali na questão 3, no slide 3. Aí eu trago aqui no slide 3 uma passagem muito interessante do livro A Gênese do Kardec, que ele continua, que também aparece essa reflexão. Tá? Está lá no capítulo 11, o item 17. Vamos ler aqui na íntegra que vale a pena. Kardec fala o seguinte: pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato. Olha só, indefinido, que não cabe definição. É por isso que toda vez que se tenta definir, apela-se para a analogia. Tá? Só que ele não pode ter ação direta sobre a matéria.
quando ele fala que não pode ter ação direta sobre a matéria, ele está dizendo a nossa matéria aqui, do corpo físico, porque como ele é de uma matéria quintessenciada, que é uma matéria quintessenciada, são feitas com partículas que vibram em uma frequência que não é detectável por nós, mas é partícula, é matéria, tá? Só que é uma matéria sutil, quintessenciada, ou seja, recebe esses nomes. Sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Esse envoltório é dominado pelo espírito. Desculpa. Então, o Kardec trata do assunto perispírito no livro dos Espíritos, né, e esse assunto vai aparecer também no livro dos Médiuns, e agora está aparecendo aqui na Gênese. O fato é, o que Kardec está chamando de perispírito aqui aquilo que envolve, né? Ele chama de envoltório fluídico. O que ele está chamando de fluido, a gente não entende fluido aqui, mas é coisa que entende a água ou ar, ou seja, fluido é uma matéria, digamos assim, que não tem uma forma definida, igual uma pedra, igual um copo, ou seja, ela é deformável, ou ele quis fazer a analogia com fluido também, ou seja, a gente também não pode levar ao pé da letra, tá? Mas enfim, o fato é que o espírito ele não tem como tomar contato direto com a matéria física, então ele precisa de um intermediário, que nesse caso está chamando de perispírito, que é aquele que envolve o espírito. De tal maneira, olha só o que ele diz, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento, que a gente consegue agora imaginar, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente pelo espírito também, a gente consegue inclusive ver. O espírito a gente não vê, agora o perispírito a gente vê, tá? Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos poderosos, que são, como você sabe, os mais poderosos motores. Quando a gente fala que o espírito é indefinido, abstrato, eu vou trazer aqui de novo uma reflexão que a gente fez na última videoaula sobre a reencarnação, nascimento e a morte, que tem aqui no livro O que Podemos Vir a Ser, né, do Piero Ferrucci. Tem uma reflexão interessante que ele traz de um psicólogo chamado Assagioli, que é um treino, que é o seguinte. Ele fala aqui o seguinte, para nós fazermos o seguinte exercício mental de reflexão ou de meditação profunda, ou seja, não só falando, mas pensando seriamente naquilo que está falando, que é, eu tenho um corpo, mas não sou meu corpo. Eu tenho sentimentos, mas não sou meus sentimentos. Eu tenho desejos, mas não sou meus desejos. Eu tenho pensamentos, mas não sou meus pensamentos. Quem sou eu? Então, se a gente pensar e refletir sobre isso muitas vezes, a gente vai entender o que a gente está querendo dizer com o espírito. Tudo aquilo que não for, tudo aquilo que sou eu, mas não se identifica com o corpo, não se identifica com os sentimentos, com os desejos, os pensamentos, é o espírito. Então, olha, por isso que Kardec fala no sentido que ele é indefinido e abstrato, nesse sentido. Mas vamos lá. Mas ele tem várias funções, vários fenômenos que pode ser compreensível, ou seja, nós nos aproximamos do seu entendimento por meio das suas ações, que são várias, que são bastante complexas, mas a gente se aproxima. Vamos no slide 4, agora com a seguinte reflexão, voltando agora para como que esse espírito interage com a matéria. Nós trazemos aqui uma representação que tem, né, na escola teosófica, né, na teosofia. Então, como esse espírito ele está numa matéria quintessenciada, ele está então numa matéria que precisa de um intermediário para entrar em contato com o físico, a escola teosófica enxerga isso como o espírito passando por 7 planos vibratórios, tá? Que seria o primeiro, o átmico, que é confundido com o próprio espírito, ou seja, há um plano vibratório em que, excluindo todos esses que estão aqui para a direita do átmico,
ficaria só espírito. Há um outro plano vibratório que o espírito se manifesta. Repare que nós colocamos aqui, na manifestação do espírito por meio de 7 corpos. Há outro plano vibratório. Quando a gente fala plano vibratório, nós estamos falando de partículas específicas que existem naquele plano. E elas só podem ser influenciadas naquele plano por causa da sua vibração. Então o espírito passa por esse processo. É como se aos poucos ele fosse atingindo vibrações cada vez mais densas. Ele passa para vibrações mais elevadas, menos densas, que seria o átmico, o próprio espírito. Aí chega num plano que chama de búdico. Do búdico a um outro plano, que seria dos corpos mentais. Aí ele divide de maneira em 2 grandes corpos, que seria o mental abstrato, que também é conhecido como superior e também é conhecido como causal, e o mental concreto ou inferior. E a partir disso, então, tem-se o astral, o etérico e o físico propriamente dito. Então, para o espírito agir no físico, repare que o físico está na matéria tangível, que os espíritos falam lá, e o espírito está na matéria quintessenciada. Então não tem como uma matéria quintessenciada agir diretamente na matéria tangível, física. Então ela vai passando por essas diferentes vibrações até agir aqui. Tá? Então na escola teosófica, na teosofia, enxerga-se esses 7 corpos. É isso que nós vamos ver nas próximas videoaulas. Nós vamos ver algumas características, né, de cada um desse corpo, né, por que tem essa divisão em mental abstrato, mental concreto, qual é a característica do astral, do etérico. Então a gente vai estudar isso nas próximas videoaulas. Nós vamos só entender o início desse processo. Repara que o que tem... Quando a gente fala corpo também, na realidade é uma analogia. Porque o corpo propriamente dito é aquilo que a gente conhece que seria o corpo físico. Tá? O duplo etérico e o astral, ele tem a forma do físico, não necessariamente a mesma textura, porque são de vibrações diferentes, de matéria diferentes, e nem se apresenta da mesma maneira visivelmente. Né? Obviamente porque são de matérias diferentes e vibrações diferentes. Mas esses que a gente poderia chamar assim, corpo propriamente dito. O mental inferior, geralmente ele apresenta-se de uma maneira ovoide. Tá? Agora, o mental superior, o búdico e o átmico, isso aqui é analogia. Né? Ou seja, a gente não tem noção de como que eles se apresentam. Né? Digamos aqui, quando a gente vê aquela centelha divina, a gente vê tudo isso junto. Tá? Esses corpos aqui junto. Então a gente não sabe a sua forma definida. Então essa divisão aqui é uma analogia, tá, gente? Não leva isso ao pé da letra não, nem essas aqui também. Mas vamos lá. Se a gente dividir aqui entre a direita, o mental inferior, o astral, o etérico e o físico, esses 4 corpos à direita, e à esquerda o causal, o búdico e o átmico, a gente vai ter a seguinte divisão. Geralmente, esses 4 aqui são chamados de corpos inferiores. E eles renovam-se materialmente a cada reencarnação. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando o espírito desencarna, ele perde esse corpo físico, ok? Isso a gente vai ver com calma. O duplo etérico está intimamente ligado ao corpo físico e ele também perde-se com a desencarnação. E o astral continua. Então, quando a gente geralmente vê esses espíritos da nossa faixa etária evolutiva, tá, gente? A gente não está tratando aqui de espíritos superiores, né? Estamos tratando de espíritos da nossa faixa evolutiva aqui. Então, quando a gente vê esses romances espíritas, ou quando alguma pessoa fala que viu um espírito, na realidade, ela viu o perispírito. E agora eu já estou falando o nome aqui que o Kardec chamou, né? Vamos chamar, ela viu o corpo astral, tá? Porque o espírito propriamente dito não tem como ser visto, tá? Então, geralmente a pessoa viu o corpo astral, tá? E nos romances que se falam lá também, se apresenta o corpo astral. E junto com o corpo astral está o mental concreto inferior. O que acontece? Na próxima encarnação, a gente vai estudar com cuidado mais à frente,
o espírito, ele renova materialmente o astral e o mental inferior, né? Atrai para essa nova reencarnação matérias diferenciadas do novo do mundo astral, né, e do mental inferior para formar um novo corpo, tá? Então é por isso que a gente fala de corpos inferiores que renovam-se materialmente cada reencarnação. Os da esquerda geralmente são chamados de corpos superiores. Em cada reencarnação eles se mantêm, ou seja, eles não modificam materialmente, mas eles vão aprimorando, porque essas experiências passadas, né, elas vão sendo transmitidas, digamos assim, para esses corpos, o ático, o búdico e o mental abstrato do causal, depois a gente vai ver com calma isso, e isso vai aprimorando o espírito vai, né, evoluindo em conhecimento e em moral. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente vai abordar também são esses conezinhos que estão aqui, né? Os chakras ou chakras, né? Chakras com C, chakras com K, enfim, tem várias maneiras de representar isso. E a gente vai ver que esses chakras, né, esses vórtices de energia, está relacionado exatamente porque como você está com matérias de vibrações diferentes se conectando, ao fazer isso, forma-se esse vórtice de energia, e a gente vai ver também que é um estudo aprofundado das suas funções, tá? Então fica com esse slide na cabeça que a gente vai voltar com ele mais vezes. E nós apresentamos aqui agora a manifestação do espírito por meio dos corpos, segundo diversas escolas filosóficas. Então nós colocamos ali a escola teosófica, que seria a primeira coluna, é que a gente vai adotar mais aqui, porque é que a gente tem uma literatura maior sobre esse assunto, mas nós consideramos mais bacana. Por exemplo, a gente vai utilizar o livro da Anne Besant, chamado O Homem e Seus Corpos, e os 7 princípios do homem, né? Então, o que a gente considera que trata de todos os corpos de uma maneira mais profunda, tá? Então tem aqui a escola teosófica. Repara que isso é abordado em várias outras escolas. Isso mostra, de certa maneira, que é um conhecimento que não é um achismo, né? Ou seja, vários sensitivos, vários médios, várias pessoas por processo de intuição, várias pessoas meditando. Então, várias comunicações mediúnicas do mundo astral, em diversas partes do mundo, em diversos tempos, vão trazendo esse conhecimento, ele vai fazendo parte do mundo como um todo, diversas culturas diferentes. Isso mostra, então, a verdade sobre esse processo. Tá? O que modifica, às vezes, é a maneira que se chama. Né? Claro, né? Então, o budista esotérico vai chamar, por exemplo, o mental abstrato de Manasarupa, a hebraica de Neshama, né? A faraônica de Sabá, sabe? E aí por diante. Tá? Então, que são mais comuns que nós verificamos aqui no Ocidente é a teosófica, a Rosacruciana, né, dá esses nomes, a espírita, né, a espírita do André Luiz entende o espírito, o corpo mental, o perispírito, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico, e a católica, que é a alma e o corpo físico. Vale lembrar que o Kardec falou em espírito, perispírito e corpo físico, ou seja, o Kardec entende por espírito tudo aquilo que engloba o espírito. Então, nós podemos entender que tudo aquilo que engloba o espírito, então Kardec estava falando, não abordava, mas nós podemos entender também que o perispírito é tudo aquilo que engloba então o ático, né, o búdico, o físico, que faz isso. Né? Nós podemos entender o perispírito como sendo esse conjunto que engloba esses 7 corpos. Mas o Kardec não toca nesse assunto, ele só fala espírito, perispírito e corpo físico. O André Luiz, sim, nas suas obras ele faz essa divisão. Tá? Então, tem essas diversas escolas, cada escola dela tem uma literatura para tratar sobre esse assunto, e uma complementa a outra, então vale a pena, né, quem puder acessar essas várias literaturas. Agora a gente vai propor aqui uma analogia para entender um pouco mais essa manifestação do espírito por meio dos corpos. Desculpa. Vocês sabem que os corpos, eles emitem diversas radiações, né? Então tem a radiação visível, aquela que a gente enxerga com o olho comum,
Mas os corpos também emitem a radiação do infravermelho, né? Então, por exemplo, aqui está um cachorro, que você tem uma câmera, um aparelho que detecta o infravermelho. Depois você calibra esse aparelho. O infravermelho ele tem a ver com a temperatura do corpo, né? Então você calibra o aparelho para aquele ponto que tiver uma temperatura maior, se joga uma cor específica para ele. Então aqui, por exemplo, ó, em torno de 35 graus está esse amarelo bem clarinho, quase que branco. E em torno de 20 graus está o azul. Então a gente consegue mapear a cor do cachorro, né, a temperatura do cachorro por meio dessas cores. No slide 7, olha só que coisa interessante. Nós temos aqui uma fotografia, né, do universo, e com um telescópio que absorve luz visível, essa região preta aqui, que tinha poeira interestelar, ela não teve como observar o que tinha atrás dela. Mas se você utiliza um telescópio que trabalha na radiação do infravermelho, você consegue perceber que atrás dessa mancha escura existiam várias outras estrelas. Ó, tá? Então você consegue perceber a existência de certos objetos quando você modifica o instrumento de análise. Pois bem, vamos continuar com essa reflexão. Aqui que nós trazemos aqui no slide 11 um artigo que apareceu numa revista super interessante há um bom tempo atrás, tá? Que chama Brilhos que os Olhos Não Veem, que aqui ele está mostrando então a Cassiopeia A, né, uma nuvem formada pelos restos de uma estrela que explodiu há 300 anos, que foi fotografado pelo raio-x pelo telescópio orbital Chandra. Então essa imagem ela é feita por meio de um telescópio por meio de raio-x. Tá? Agora vamos aqui para o slide 9. É o seguinte, então aquela imagem que foi captada pelo telescópio raio-x da estrela explodindo é essa. Então aqui está o telescópio Chandra, que é o raio-x. Se eu utilizar um outro telescópio aqui, por exemplo, aqui o Hubble, que ele detecta a luz visível, aquela estrela que explodiu, ela vai ser enxergada dessa maneira. Ok? Se você utilizar um outro telescópio que detecta o infravermelho, aquela estrela que explodiu vai ser enxergada dessa maneira. Se você utilizar um radiotelescópio que detecta as ondas de rádio, aqui aquela estrela vai ser enxergada dessa maneira. Tá? E aqui eles falam qual é a origem de cada uma dessas radiações, depois vocês leem aqui com calma, quem tiver curiosidade. Tá? Repara que aqui há uma diminuição do comprimento de onda e um aumento de frequência. Né? Quem, lembrando da física do ensino médio, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero chamar a atenção é, sim, qual dessas 4 imagens representa aquela estrela que explodiu? Só essa? Só essa? Não, as 4 representam aquela que explodiu. E será que essas imagens aqui, elas estão como sendo uma casca de cebola, uma em cima da outra? Não, né? Porque a irradiação, ela não ocupa um espaço. Então todas elas estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá? Agora, quando você utiliza instrumentos diferenciados, você obtém informações diferenciadas. Tem certas informações que você tira analisando essa imagem, né, por meio da detecção do radiotelescópio, que você não vai conseguir utilizando o raio-x, não vai conseguir utilizando a luz. Isso é interessante. Então, o mesmo objeto, ele se apresenta de maneira diferenciada, dependendo de qual frequência que você observa, tá? E dá informações diferentes. Então, se a gente for para o slide 10 agora, nós podemos falar que isso é como sendo a questão dos corpos. Tá? Então, o raio-x, o rádio, o infravermelho e a luz visível aqui, essa estrela, né, que explodiu sendo observada nessas radiações, é como se né, tivesse 4 corpos diferentes. Tá? Ou seja, ela está em 4 vibrações, ela apresenta informações para nós, em 4 vibratórias diferentes. Ok? Quando a gente analisa aqui a questão do corpo, né, da manifestação do espírito nos corpos, o espírito também apresenta para nós informações, nesse caso, em 7 corpos diferentes. O corpo físico é aquele que a gente observa olho nu, né?
que seria aqui a luz visível. No corpo etérico, você não consegue observar no nu, mas muitos evidentes e sensitivos conseguem perceber, tá? Que seria aqui, no caso, a analogia seria o infravermelho. O astral, alguns médios veem. O corpo inferior, mental inferior, já é mais difícil de ser visto, mas também tem. E aqui, aqueles são mais complicados de se ver, mas sabe da sua existência, né, por N fontes, mas é mais difícil de ter informações sobre a sua forma, tá? E se essa estrela também emitisse radiações no ultravioleta e outros tipos de radiações, a gente poderia continuar com a analogia colocando o búdico e o espírito, tá? Mas o fato não faz muito sentido falar em astral e etérico e físico e esses corpos como sendo casca de cebola, né? Por quê? Porque o etérico está numa vibração diferente do físico. Então ele interpenetra os espaços do físico. A mesma coisa o astral. O astral está em vibração diferente dos outros dois e tem uma matéria diferente dos outros dois. Então eles se interpenetram. Então eles ocupam o mesmo espaço, o mesmo tempo, só que em vibrações diferentes. Entende? Né? Ou seja, é como que está acontecendo aqui, ó, luz visível, infravermelho, rádio, raio-x. Tá? E a mesma coisa com os outros. Então, quando a gente vê essas figuras dos corpos como sendo casca de cebola, isso é uma analogia, isso é uma metáfora. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Pode acontecer disso do pretérito no físico, porque há uma aproximação maior aqui em termos de matéria, de vibração, e às vezes essa interpenetração ela não é totalmente perfeita. Agora, do astral e do mental, não. Né? Aí há uma interpenetração perfeita. Tá? A gente vai voltar nessa analogia mais para frente de novo. Tá bom? Bom. Nessa videoaula, era isso que a gente queria colocar, né? Dar o pontapé inicial para o assunto dos corpos. Nas próximas videoaulas, então, o nosso objetivo vai ser apresentar algumas características de cada um daqueles corpos ali e tratar do assunto chakras, tá? E dessa forma a gente vai encerrar, então, a nossa quarta temática que nós nos propomos lá na apresentação do canal. E seria quem somos nós como estrutura de ser, e a quinta temática seria os orixás. Tá? Então, nos vemos na próxima videoaula. Até lá!